Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês em mais um Dicas do Luiz. Nesse novo episódio nosso, então, como eu disse para vocês, nós vamos tratar então da resolução de algumas questões. Então, a partir de agora a gente começa, a resolver questões. Só uma observação em relação ao vídeo anterior. Quando eu disse para vocês sobre a questão do perfil do IADES, ali eu estava traçando um perfil geral. Nós sabemos que no concurso de vocês terão somente a língua portuguesa ali, os conhecimentos de legislação, os conhecimentos pedagógicos e a área de vocês. Tá? Mas aquelas dicas dadas em relação à língua portuguesa, em relação ao caminhar da avaliação, vocês podem seguir que é aquilo mesmo. E futuramente, se vocês forem fazer qualquer concurso, qualquer coisa envolvendo o IADES, então aquelas dicas são válidas, ok? Então vamos lá. Aqui eu trago, nesse vídeo, nós vamos discutir duas questões, e essas questões foi lá do processo seletivo para professor temporário do GDF em 2014. Só lembrando que se você for procurar questões lá do IADES em relação a processo seletivo de professor, nós não temos muitas, porque o IADES, essa banca, eles são especializados em tratar de concursos e processos seletivos da área de saúde. Então, na área de saúde, a gente tem uma quantidade boa de material e de vestibulares também. Aí eu já oriento vocês a pegarem as questões de vestibulares, então o vestibular da PUC, que eles já orientaram, e trabalhar com isso, porque aí você trabalha o tempo de questão. Então, vamos lá às nossas questões. Aqui, na nossa primeira questão, então, olha só, ela diz o seguinte: a Lei 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação e, em seu artigo 24, estão descritas as regras comuns da organização da educação básica. Acerca dessa organização, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão envolvendo a ELDB. Então, olha só, a carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por, no mínimo, de 180 dias de efetivo trabalho escolar, incluindo tempo reservado aos exames finais, quando houver. Letra B. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. Alternativa C. A Secretaria de Educação cabe expedir históricos escolares, declarações de conclusão e série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Letra D. A verificação do rendimento escolar terá como um dos seus critérios a avaliação classificatória realizada ao final do bimestre. E letra E. O controle de frequência fica a cargo da escola, sendo exigida a frequência mínima de 65% do total de horas para aprovação. Então, aqui, fique ligado que ele está querendo a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, olha só. Aqui, antes de resolver a questão, eu vou trazer alguns pontos para analisarmos em relação ao artigo 24 da LDB. Então, lá no artigo 24 da LDB, ele traz algumas coisas que são interessantes resgatar aqui. Então, a primeira coisa é, lá no artigo 24 da LDB, diz que a carga horária mínima é de 800 horas. Então, eu preciso ter essa carga horária mínima. Só que distribuídos em 200 dias letivos. Lembrando que é mínimo, tá? Então, o mínimo é de 800 horas, ok? Em 200 dias letivos. Segunda coisa, segundo ponto que aparece lá no artigo 24 da LDB, é que a classificação, exceto no primeiro ano, por promoção, transferência e avaliação feita na escola, tá? Então, eu posso fazer a classificação, mas ela não existe no primeiro aninho. Por quê? Porque o menino está começando a escolarização, então não tem classificação ali. Tá? Então, ela pode ser feita por promoção do estudante, Então, ele vai de uma série para outra, do segundo para o terceiro ano, por exemplo,
Pode ser feito por transferência, né, quando o estudante transfere de uma unidade para outra, e pode ser feito também por avaliação realizada na escola. Então é comum, por exemplo, as escolas pegarem, né, e eu não tenho documentação. Às vezes um colégio deixou de existir, pegou fogo, a documentação, né, se esvaiu. Então a escola pode fazer uma avaliação para o estudante. E nessa avaliação, ela classifica o estudante dentro daquela série da qual, né, ele domina aquelas habilidades. Uma outra coisa aqui, ela trata da progressão parcial, tá? Então, o artigo 24 trata também da progressão parcial. E aí nós sabemos que no estado de Goiás, né, nós temos a progressão. Então, ao final do ano letivo, o estudante ele pode, né, ficar em progressão parcial em 2 componentes curriculares. Então, ele pode ficar, por exemplo, História e Língua Portuguesa. E no ano seguinte, esse estudante, então, fará, né, um conjunto de atividades para recuperar as aprendizagens desses componentes curriculares. Então, aqui é uma prática utilizada, né, na Secretaria da Educação do Estado de Goiás, tá? Então, a progressão até 2 componentes curriculares, ok? Verificação de rendimento escolar. Então, eu posso verificar o rendimento escolar por meio de quê? Avaliação contínua e cumulativa, né? Que é o que a gente vai fazendo, as atividades ao longo do ano letivo. A gente pode pensar em aceleração, né? Acelerar os estudos. A gente pode pensar no avanço, no aproveitamento de estudos e na recuperação, tá? Então, são as formas que a gente tem de verificar o rendimento escolar. E ela também traz aqui a frequência mínima de 75% controlado pela escola, tá? Então, quem controla a frequência escolar é a escola, por meio dos seus registros. Ok? E ela diz também, né, vai mencionar a oferta de educação de jovens e adultos, tá? E isso, no caso do estado de Goiás, é ofertado na Secretaria da Educação. Nós temos então a terceira etapa, né, em geral. A gente tem a segunda etapa em alguns lugares também, mas mais comum a terceira etapa, que equivale ao ensino médio. Ok? Então, diante disso, diante desses pontos abordados no artigo 24 da LDB, vamos voltar então à questão e vamos responder? Então, aqui, voltando à questão. Então, ela falava da lei, né, das diretrizes, e aí quando a gente olha carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídos no mínimo 180 dias. Opa, o que dizia lá? Dizia 200 dias, não é isso? A classificação em qualquer série ou etapa, exceto na primeira do ensino fundamental, pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. E aí, será? A Secretaria da Educação cabe expedir históricos escolares, declaração de conclusão de série, diplomas ou certificado de conclusão de curso com as especificações cabíveis. Verificação do rendimento escolar terá como critério, né, avaliação classificatória, realizada ao final do semestre, e o controle de frequência. Então, olha só, quem apostou aí na letra B, acabou de acertar. Então, a letra B diz que a classificação em qualquer série ou etapa, né, certo, da primeira, e isso a gente viu lá no artigo 26, não é mesmo? Que eu revisei agora com vocês, do ensino fundamental, pode ser feito independentemente de escolarização anterior. Foi o que eu disse para vocês. Uma escola pegou fogo, e aí o que acontece? Eu posso fazer a classificação desse estudante. E aí, de acordo com o rendimento que ele, né, for, né, ter, eu classifico ele em uma das séries, né? A letra C não pode ser, porque não é a Secretaria da Educação que vai expedir históricos escolares, declaração de conclusão. Quem faz isso é a escola, né? E aí, aqui diz, né, a verificação na letra D terá como um dos seus critérios a avaliação classificatória realizada ao final do bimestre. A gente não faz a classificação, né, a avaliação classificatória, né? Ela é processual, contínua, não é isso? E o controle da frequência, no final, ele não é no mínimo 65%, né? É de 75%. Belezinha, pessoal? Então, nós vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ela diz o seguinte:
As diretrizes curriculares nacionais da educação básica norteiam os currículos do ensino fundamental, que tem uma base nacional comum complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Em relação aos componentes curriculares do ensino fundamental previstos nessas diretrizes, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui novamente 5 alternativas. Então, essa banca trabalha com 5 alternativas. Nós vamos ver isso em todos os seus processos seletivos. A primeira diz: as temáticas como saúde, sexualidade, gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e dos adolescentes, deverão ser tratados na parte diversificada do currículo. Letra B. A educação física é componente facultativo no currículo do ensino fundamental noturno. Letra C. O ensino religioso, componente curricular obrigatório, é parte integrante da formação básica do cidadão e integra os horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Letra D. A língua indígena poderá ser ministrada a partir do 6º ano como ensino de língua estrangeira moderna. E letra E. A música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui nós temos, então, alguns itens. Vou tentar voltar aqui para vocês. A alternativa correta é a letra E. A música, então, constitui um conteúdo obrigatório, mas ela não é exclusiva. Por quê? Porque lá na LDB, quando a gente fala da questão da música, ela está inserida dentro da área de linguagens. E dentro da área de linguagens, então, tem um componente arte, e dentro desse componente arte, ele é composto por música, por artes visuais, teatro e dança. Então, ela é um conteúdo obrigatório. Eu preciso trabalhar a música, mas não é exclusivo porque eu tenho esses outros. Aí na letra A, as temáticas como saúde, sexualidade, gênero, vida familiar e social, deverão ser tratadas na parte diversificada. Na verdade, eles são temas transversais. E os temas transversais, eles devem ser trabalhados também na base comum. Eles são trabalhados na base comum, ok? A educação física não é um componente facultativo, é um componente obrigatório. Tá? O ensino religioso não é obrigatório, como diz aqui na alternativa C. E a língua indígena, ela não pode ser como uma língua estrangeira moderna. Então, o que nós temos em relação à língua obrigatório é o inglês. Então, a língua indígena não pode ser ministrada, ela pode ser algo da parte diversificada, ok? E aí, então, continue nos seguindo, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer novas abordagens, novas questões e novas análises. Não se esqueçam de assinar o canal, deixar o seu like, ok? E nos seguir. Um abraço carinhoso e até a próxima.